Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Iremos hoje meditar na palavra de Deus. Ela se encontra no Salmo 34, a partir do versículo 12. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque assim ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, porque é a palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então aqui é uma pergunta que o salmista Davi, ele faz, né? E ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Uma das características de quem quer longevidade, de quem quer ver o bem, é refrear a língua do mal. Porque assim, meus queridos, nem tudo que nós pensamos, nós podemos falar. Porque se tudo que nós pensamos nós falar, a gente vai viver uma vida de contenda. Vai viver uma vida de guerra. E não é isso que Deus quer para mim, nem quer para você. É por isso que o conselho do salmista é que a gente venha refrear a língua do mal. Às vezes a gente até tem vontade de falar um monte de coisa, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas convêm, né? Então a gente tem que fazer uma seleção daquilo que convém. E isso é ser prudente, né? Tem que ter prudência, porque se não tiver prudência, vai ver o mal, né? Vai ver as coisas ruins acontecer. Porque não refreou a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, né? Tem um ditado que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é um ditado certo, né? Porque a gente precisa ter o controle da nossa língua, já que nós somos servos de Deus, né? E a palavra do Senhor, ela nos ensina dia após dia, só nós buscar esse conhecimento. Devemos falar as palavras na hora certa, para que a gente não venha ofender os outros, né? E aqui diz mais: aparta-te do mal e pratica o que é bom. É o conselho de Deus hoje, né? Para a pessoa se apartar do mal e praticar o que é bom. Não o que é bom aos teus olhos, né? Mas o que é bom aos olhos de Deus. Porque muitas vezes o que é bom aos nossos olhos não é o de Deus, né? Às vezes a gente está cheio de razão, cheio de certeza, mas não é o que a Bíblia diz, né? Porque as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícias, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Diz mais: procura a paz e empenha-te por alcançá-la, né? Os homens de hoje, os presidentes dos países, né? Eles querem buscar a paz, mas é a paz forçada. Se tu não fizer isso, eu vou te atacar. E isso não é paz, né? Isso é uma paz, uma guerra disfarçada de paz, né? Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos procurar a paz, né? E nos empenhar. Se é para se empenhar, é porque não é fácil ter paz, né? E nos empenhar por alcançá-la, né? Isso significa que ela não está aqui parada me esperando, né? Eu tenho que procurar, eu tenho que me empenhar em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E outra coisa, meu querido e minha querida, que nós precisamos entender é que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, né? Não que eu e você vamos viver nos achando justos, que não temos defeito, não é isso. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas, não precisa nós dizer nada, né? Ele conhece
quem é justo e quem não é justo. Ele sabe todas essas coisas. E o bom é isso, né? É que não precisa nós nos justificarmos. Ele sabe tudo. Mas a palavra também diz, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Que coisa maravilhosa, não é? É saber que o nosso Deus, ele está atento quando nós vamos falar com ele, né? Que ele não é um Deus desatento, não é um Deus desapercebido, muito pelo contrário. Cada vez que você se esforça para viver na presença de Deus, sempre que você vai falar com o Senhor já está ali atento para te ouvir. Que coisa maravilhosa. Então, converse com o Senhor, conte os seus problemas, as suas lutas, as suas aflições para o Senhor. Porque Ele sabe como resolver. Muitas vezes surgem situações de nossas vidas que se nós for falar, se nós for debater, a situação fica pior. E a melhor maneira é nós conversar com Deus, porque Ele sabe como resolver da melhor maneira possível, né? É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Tem coisas que eu não vou poder resolver, que eu não vou poder mudar, porque muitas vezes eu não tenho força de mudar nem mim mesma. Mas aí eu vou pedindo para Deus, né? Eu vou contando para Deus, porque Ele entende e Ele pode resolver nos mínimos detalhes. E diz mais aqui, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, aquele e aquela que vive na maldade, os olhos do Senhor estão contra essa pessoa, né? Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações, né? É algo assim, extraordinário. Quando a gente entende isso do nosso Deus, que aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que luta para viver a palavra de Deus, foi lavado e remido no sangue de Jesus. Então essas pessoas foram justificadas por Ele, né? A palavra do Senhor também diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão vivendo na palavra de Deus. Estão buscando conhecimento a cada dia, fazendo morrer a natureza terrena, que não é fácil, né? É uma guerra de todo dia, mas cabe a mim decidir fazê-la morrer ou deixá-la viver para ela me matar. Porque se eu e você, meu querido, nós não fizer a nossa natureza terrena morrer, ela vai nos matar. Essa é uma realidade, né? Ou nós faz ela morrer, ou ela nos mata. Mas a palavra do Senhor também diz, e livra de todas as suas tribulações, né? Pode até vir tribulação, pode até vir lutas, mas o Senhor livra. Nenhuma é para sempre. Tudo é passageiro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido, né? O interessante é que Deus nunca vai estar perto do orgulhoso, do soberbo, que não reconhece os seus erros. Muito pelo contrário. Ele vai estar perto dos que têm o coração quebrantado, né? Então, se você tem o coração quebrantado na presença de Deus, saiba que o Senhor está perto de você, está atento para ouvir o que você vai falar com Ele. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, são muitas as aflições, muitas mesmo no período da caminhada, mas a Bíblia garante, enquanto você tiver Jesus na sua vida, o Senhor vai te livrar de todas. Todas vão passar e você vai permanecer de pé na presença de Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus.